55 pessoas, mas nem todo mundo está em pediatria. Tá. Sim. Na pediatria, entrei na unifacite. Em 2008, na medicina e saúde da família, na área de pediatria. Fiquei 2 anos dando aula e apareceu o internato da gente ser preceptor. E a gente pensou de lá para cá. Iniciamos no HUT e no início desse ano me deram um desafio que era para pegar uma dúvida na urgência de pediatria, porque estava certa eficiência dos alunos. Os alunos questionaram sobre isso. E a gente tomou o desafio e é o segundo semestre na pediatria, na urgência de pediatria, no Hospital do Buenos Aires. E a gente vai falar hoje sobre 2 assuntos, um sobre anafilaxia e o outro sobre pneumonia adquirida na atividade. Que lá está escrito IVAI, infecção de vias aéreas inferiores. Iniciando nossa aula, o que é a anafilaxia? Um conceitozinho básico aí. E a anafilaxia é definida como uma reação multissistêmica, de certa forma grave, de início agudo, e tem um potencial muito grande de ser fatal. Alguns ou todos os sinais e sintomas podem estar presentes. Pode ser 1, 2 ou mais sintomas. O principal que a gente encontra é a urticária, angioedema, principalmente na região da face, desconforto respiratório, distúrbios gastrointestinal e hipotensão arterial. 2 ou mais dos sintomas após a exposição ao alérgeno suspeito. O alérgeno geralmente está implicado na história, mas tem alguns casos que a gente não consegue dar o diagnóstico porque não encontra qual foi o alérgeno. Isso alerta para o diagnóstico e tratamento imediato. Se a gente tem uma suspeita muito grande de anafilaxia com esses sintomas, tem que se instituir o tratamento rapidamente. O termo anafilaxia deve ser utilizado nos casos mais graves, quando acompanhado de choque, colapso cardiovascular. Quando tem casos mais leves, a gente não chama de anafilaxia, mas sim uma crise alérgica, um quadro alérgico por uma exposição de algum alérgeno. Quais os fatores alérgenos são desencadeantes? Aí tem uma série de alérgenos que são desencadeantes do processo de anafilaxia. Os principais alimentos são os mariscos. Os mariscos são incluídos caranguejo, camarão, crustáceos em geral, lagosta, lagostim. Aí temos o amendoim, o ovo e outros alimentos. Nos Estados Unidos tem uma grande quantidade de pessoas alérgicas a amendoim, porque eles têm um grande consumo de pasta de amendoim. Aqui no Brasil é mais raro. Medicamentos mais comuns que podem desencadear o processo de anafilaxia é antibióticos, os beta-lactâmicos. Quem são os beta-lactâmicos? As penicilinas, Aí as penicilinas nós temos amoxicilina, ampicilina,
Temos as penicilina cristalina, potássica, a penicilina procaína e a PNV oral. E temos a penicilina sintética, que é a oxacilina. Mas tem alguns antibióticos que têm esse radical, beta-lactâmico, ou os antibióticos, que são as cefalosporinas. Então pode ter, algumas pessoas que têm alergia às penicilinas podem também ter associação alérgica, desencadear um processo alérgico com o uso de cefalosporina. Nós temos os anti-inflamatórios não hormonais. Quais são? Vocês lembram? Ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, imezolida, todos esses são anti-inflamatórios não hormonais. Cetoprofeno. Menos comuns são os coloides. Os coloides são menos comuns. E opiáceos. Algumas pessoas que na área de saúde têm grande possibilidade de desenvolver anafilaxia com látex. O látex é a luva que a gente usa no procedimento. É mais comum, mas tem outros. Os radiocontrastes iônicos, que é todo procedimento que vai fazer com contraste, tem um sério risco de acontecer anafilaxia. No Brasil, os alergologistas apontaram as principais causas de anafilaxia. Entre eles, um dos principais, anti-inflamatórios não hormonais e antibióticos. Por quê? Porque é de fácil acesso para a população os anti-inflamatórios não hormonais. Então, chega na farmácia e você compra sem receita. Já os antibióticos têm uso restrito, mas a gente encontra muitos casos. Os alimentos, leite de vaca e a clara de ovo, em lactentes pré-escolares, os crustáceos entre as crianças maiores e adolescentes e adultos. Aqui, como é um local onde tem muito inseto, tipo formiga de fogo, abelhas e vespas, estão implicadas mais a anafilaxia. E em cerca de 10% dos casos, não houve identificação do agente etiológico, que a gente chama de anafilaxia idiopática. Então, como fazer o diagnóstico? Os critérios para diagnóstico de anafilaxia, segue esse quadro. A anafilaxia é altamente provável quando qualquer um dos dois critérios a seguir são atendidos. 1 e o 2. Início agudo de uma doença, pode ser de alguns minutos ou horas após a exposição do alérgeno, com envolvimento simultâneo de pele, tecido mucoso ou de ambos. Por exemplo, urticária generalizada, prurido, rubor, inchaço dos lábios, língua e úvula. E pelo menos uma das seguintes situações abaixo, A, B, C. Comprometimento respiratório, por exemplo, dispneia, o broncoespasmo. O espasmo, todo mundo sabe que tem um efeito de sibilância na ausculta pulmonar. O estridor, quando afeta a laringe, que tem uma respiração ruidosa com estridor. Quando tem um PFE reduzido, quando se faz o exame e tem um PFE reduzido, e associado à hipoxemia, oxigenação baixa. Também pode ser encontrado PA reduzida ou sintomas associados à disfunção de órgão-alvo, como por exemplo hipotonia, uma síncope, uma incontinência. Sintomas gastrointestinais graves podem ser encontrados, como cólicas abdominais intensas, vômitos um atrás do outro, especialmente após a exposição a alérgenos não alimentares. E o 2 é o início agudo de hipotensão com broncoespasmo ou envolvimento de laringe após a exposição de um alérgeno conhecido,
ou altamente provável para aquele paciente. Muitas vezes em minutos ou algumas horas pode acontecer isso. Mesmo na ausência de envolvimento típico, que é o envolvimento cutâneo, que é a urticária e o angioedema. Então, os sinais e sintomas mais envolvidos em termos de frequência, como falei para vocês, os cutâneos são os principais. Urticária e angioedema, mais comumente em lábios e olhos. Chega a ser a 85% a 90%. O rastro cutâneo, eritema, em torno de 45% a 55%. E se não tiver raste, mas tiver prurido no corpo, em torno de 2 a 5% também é um indicativo. Sintomas respiratórios sempre aparecem, dispneia, sibilos e tosse. O edema de laringe, que é o edema de glote, é muito frequente. Ou apenas espirros, coriza, obstrução nasal, prurito nasal, ocular, ou a hiperemia conjuntiva com lacrimejamento. Lembrando que a tosse e rouquidão pode preceder a obstrução das vias aéreas, então é um sinal importante da anafilaxia. Tosse e rouquidão é um sinal que está fazendo a obstrução de via aérea alta. Né? Sintomas cardiovasculares: taquicardia, tontura, síncope, dor no peito, dor precordial, hipotensão arterial, nos casos graves, e choque. Aparecem em torno de 30 a 35%. Sintomas do trato gastrointestinal: náuseas, vômitos, diarreias e cólicas podem acontecer em 25 a 30% dos casos. E outros sintomas que não são muito frequentes, mas pode estar presente, que é a cefaleia, a crise convulsiva, a incontinência urinária, cólica urinária, gosto metálico, ou sensação de morte iminente, desorientação também podem ser encontrados em alguns casos. Como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico de anafilaxia é eminentemente clínico, porque você tem que ter a suspeita e fazer o tratamento de imediato. Se você espera realizar exames para dar diagnóstico, pode perder tempo. Então a anamnese deve ser detalhada e deve constar o agente suspeito, a via de administração, se é via de contato pele, se é via inalatória, se é via oral, se é via venosa, então, a dose que foi feita, a sequência de sintomas que apareceu, tempo do início dos sintomas, se fez tratamento anteriormente, aplicado numa mesma situação clínica, né? Outros fatores associados como o uso de medicamentos, se tal não usando algum medicamento. É pouco utilizada na prática clínica a dosagem dessa triptase plasmática. Ela pode auxiliar na confirmação do diagnóstico de anafilaxia, mas a gente não espera resultado de exame para tratamento. A dosagem de imunoglobulina E, IgE, sérica, específica, no momento da reação alérgica, na maioria das vezes é negativa. Então, não dá para esperar dosagem de IgE. O diagnóstico diferencial tem a reação vasovagal, que é a sudorese, náuseas, hipotensão e bradicardia. Olha que tem alguma semelhança, tipo hipotensão, né? Sudorese, náusea. Na reação anafilática tem hipotensão, só que é nos casos já no final, mais grave. Tem náusea, mas no início não dá bradicardia. Dá o quê? Taquicardia.
só vai ter bradicardia lá no final, quando está na iminência de morte. Tá certo? Na anafilaxia, temos taquicardia, ocorrendo bradicardia apenas em situação de pré-falência cardiorrespiratória. E a ausência de sintomas cutâneos, como urticária e angioedema, diferencia da reação vasovagal, que não vai ter. Outras doenças menos frequentes, quanto ao diagnóstico diferencial, são a mastose sistêmica, o angioedema hereditário, o felcromostoma, a síndrome carcinoide, a disfunção das cordas vocais, que causa rouquidão e estridor, e esse último, que é o escromboidismo. O que significa isso? É muito frequente estar ligado, né, a uma intoxicação, a intoxicação alimentar pelo consumo de algum peixe que está, digamos assim, estragado. O peixe mais envolvido é a cavala, o atum e o bonito. Né? No Brasil. Esses peixes no intestino, eles podem, se mal acondicionado, evoluir com a proliferação de bactérias dentro do próprio intestino do peixe, fazer uma liberação de histamina, e quando você come o peixe já nessa situação, com a carne do peixe já contaminada, você vai ter a reação típica escombroide, que é só a vermelhidão no corpo. Não tem os outros sintomas, só tem o racha. Não tem os outros sintomas de anafilaxia. Não tem angioedema, não tem prurido, não tem taquicardia. Então, o diferencial é isso. Uma boa coleta da história, pelo consumo do peixe e especificar qual peixe. E a reação é somente a manifestação de exantema. Então, a classificação de anafilaxia é essa que a gente vê mais frequentemente. O primeiro quadro de anafilaxia é a alérgica imunológica, que ela pode ser IgE mediada e a IgE não mediada. A IgE mediada é por alimentos, venenos de insetos, que a gente falou aqui, a vespa, a formiga vermelha, a abelha, o látex e as drogas. Os exemplos são os derivados como beta-lactanos. A não imediada, IgE não mediada, são os derivados do sangue e agregados imunes. Do outro lado, a gente tem a não alérgica, que é a não imunológica. Pode ser desencadeada por agente físico, que é o próprio exercício, ou um frio extremo. Ou então outras drogas, como anti-inflamatórios, hormonais, os opiáceos e os radiocontrásticos. E como eu falei para vocês, a questão de 10% dos casos a gente não conhecer o agente que causou a anafilaxia, que é a anafilaxia idiopática. As pessoas que não tiveram o QR Code da aula, não se preocupem, porque ele só para frequência. Não vai ter nenhuma penalidade para ninguém, certo? A gente vai daqui a pouco ofertar novamente o QR Code para vocês lerem. Tratamento adequado para a anafilaxia. 4 aspectos são fundamentais no tratamento. Primeiro, que o tratamento mais preciso é a administração de uma droga chamada adrenalina. Segundo, manter o paciente em decúbito dorsal, com membros inferiores elevados. Já vocês vão saber por quê. Terceiro, a suplementação de oxigênio, quando a oximetria estiver abaixo de 94. E o quarto é a manutenção adequada da volemia, que é a administração de soro, que é o soro fisiológico, ou
Ringer lactato, né? Do colóide. Então, o que é que a adrenalina faz no quadro de anafilaxia para ser tão benéfico para o paciente? O efeito alfa-adrenérgico da adrenalina reverte a vasodilatação, que no quadro de anafilaxia acontece, uma vasodilatação periférica, diminui o edema da mucosa e a obstrução das vias aéreas superiores, bem como melhora a hipotensão, reduz os sinais e sintomas de urticária e angioedema. Então, a droga para ser utilizada na anafilaxia não tem outra, é adrenalina. Suas propriedades beta-adrenérgicas aumentam a contratilidade do miocárdio, aumenta o débito cardíaco e melhora o fluxo coronariano. Causa broncodilatação e suprime a liberação de mediadores de mastócitos e basófilos, que é o que perpetua a anafilaxia. Então, a droga principal do tratamento da anafilaxia é a adrenalina. E o que a gente faz além da adrenalina? Então, os principais agentes terapêuticos do tratamento da anafilaxia: manter os sinais vitais, checar o ABC, AB, A, vias aéreas, B, respiração, C, circulação, avaliação básica, né? E M, que é de mente ou sensório, nível de consciência. Manter em posição adequada, decúbito dorsal com menos elevados. Se a pessoa se levantar ou sentar, subitamente estão associados a um desfecho fatal, que é a síndrome do ventrículo vazio. Então, por isso que a gente deixa uma pessoa com anafilaxia deitada com os membros inferiores elevados. Como disse para vocês, a adrenalina é utilizada na dose para adultos e adolescentes 0,2 a 0,5 miligrama por dose. A apresentação da ampola de adrenalina é 1 ml e dentro da ampola tem 1 miligrama. Então, meio miligrama de adrenalina é meio ml, certo? É feito na face anterolateral da coxa, o principal local que se faz, tanto em adulto como em criança. As crianças, a dose pode ser de 0,01 mg por quilo até um máximo de 0,3 mg por quilo intramuscular na face anterolateral da coxa. Pode ser feita a administração uma vez e pode ser repetido essas doses. A cada 5 a 15 minutos você pode repetir. Monitorar a toxicidade da adrenalina com o monitor cardíaco. Então, a pessoa que está com anafilaxia tem que estar no ambiente hospitalar monitorizado, tanto na oximetria como nos eletrodos para medir e avaliar a frequência cardíaca. A adrenalina diluída de 1 para 10 ou 1 para 100 mil só deve ser feito por via venosa nos casos de parada cardiorrespiratória, hipotensão profunda ou até mesmo adrenalina contínua, se não respondeu bem com a expansão de volume e já fez algumas doses de epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina. A expansão pode ser com dois compostos, a solução salina, que é o soro fisiológico, é 0,9%, ou o Ringer lactato. Em adultos, se utiliza de 1 a 2 litros para fazer venoso, rapidamente, sempre avaliar a questão da sobrecarga de líquido. Como é que você avalia isso? Se for dando um volume muito grande. A ausculta pulmonar
para ver se não tem crepitação nas bases e verificar o tamanho do fígado, se aumentou ou não. Em algumas UTIs já temos a prática de ter um ecocardiograma próximo. Em crianças se faz 5 a 10 ml por quilo, nos primeiros 5 minutos, se tiver sinais de choque, e depois 30 ml por quilo na primeira hora. A taxa de infusão é regulada pelo pulso e pela pressão, ou seja, tem que estar monitorizado em ambiente de atendimento de emergência. Estabelecer um acesso venoso com maior calibre, para ver se a gente faz esse monitoramento da sobrecarga de volume, como eu falei para vocês. O oxigênio, como já foi dito, o slide anterior é quando a saturação é menor que 94. Continua, tem um pequeno erro ali. Manter uma saturação sempre maior que 94. Também é utilizado o sulfato de salbutamol por via inalatória, quando as crianças têm sibilância, broncoespasmo, ajuda para melhorar o quadro respiratório. Em adultos se utiliza de 8 a 4 jatos a cada 20 minutos, no máximo 20 jatos. Em crianças, 50 microgramas por quilo dose, um jato para cada 2 quilos, no máximo 10 jatos. Antigamente tinha o nebulizador, né? Hoje a gente pouco encontra o nebulizador para colocar o salbutamol em gotas, mas as doses já estão ali. Para a reversão do broncoespasmo é utilizado o salbutamol. Existem diferentes concentrações e doses, outros broncodilatadores que pode ser utilizado, beta-2 agonista, é o fenoterol, que pouco a gente encontra também nas emergências, porque o fenoterol dá muito efeito colateral de taquicardia, o salbutamol um pouco menos. E a gente faz o uso de antihistamínico, mas não na crise de emergência. A gente usa em adultos e adolescentes a prometazina ou então a difenidramina. A prometazina é o Fenergan, a difenidramina é o Dramin. Aí tem um dado importante, que o uso da ranitidina. A ranitidina está proscrito, não se usa mais. Então a gente usa anti-H1 associado a anti-H2, que podem ser mais eficazes do que um anti-H1 isolado. A dose oral pode ser suficiente para episódios mais brandos, mas no episódio de anafilaxia não é a droga indicada. O papel na anafilaxia aguda ainda não está bem determinado o uso dessas drogas. Então, por isso que a gente não usa. A gente usa a adrenalina. Da mesma forma, os corticoides, que é a prednisolona, a metilprednisolona, a hidrocortisona, a dexametasona. Ele indica muito bem esses dois, a metilprednisolona e a prednisona. Um é intravenoso e o outro é via oral. E o padrão de doses não está bem estabelecido e é utilizado esses medicamentos, tanto o antihistamínico como o corticoide, bem ali naquele ato de prevenção de reações bifásicas. Porque tem alguns casos de tratamento de anafilaxia, você trata, a pessoa melhora e em poucas horas, 8 a 12 horas, ela volta a ter um novo quadro de anafilaxia, que é uma reação que a gente chama de reação bifásica. Então, para prevenir uma reação
bifásica, a gente pode lançar mão tanto do antihistamínico como do corticoide, para prevenir nova reação anafilástica. Então, as considerações importantes em relação à anafilaxia é a observação clínica, nos casos leves, no mínimo de 6 a 8 horas, quando não tem manifestação sistêmica, tipo taquicardia, espineia, hipotensão, aí a pessoa fica no hospital de observação, já usou a sua medicação. Nos casos graves, com envolvimento da parte respiratória e cardíaca, a pessoa tem que ficar internada 24 a 48 horas, justamente porque tem 10% dos casos que tem essa reação bifásica, que pode ocorrer entre 8 a 12 horas após o episódio agudo. Então a gente, nesses casos, deixa o paciente internado quando é os casos mais graves, de 24 a 48 horas. Os corticoides, quer por via oral ou parenteral, são tradicionalmente administrados, porém tem pouca ou nenhuma ação no tratamento agudo da profilaxia. Do mesmo modo, o antihistamínico deve ser considerado agente de segunda linha. Indivíduos com asma, mal asmático, controlada, tem maior risco de reações fatais. Ou seja, quem já é alérgico, tipo um asmático, se tiver uma crise de anafilaxia, tem um potencial muito maior de ter um desfecho fatal. Quanto mais a hipotensão se agrava na evolução da reação alérgica, de reação anafilática, menor será a resposta ao tratamento com adrenalina. Bom, se chegar muito tarde, fica difícil de reverter. Então, uma vez a pessoa tendo característica de anafilaxia, já é bom ter o kit para tratamento em casa, que é a adrenalina. Quem já sabe, quem já teve uma vez um quadro de anafilaxia, tem que ter adrenalina em casa. Você aplica, se auto-aplica e vai direto para o hospital. Sim, sim. Só que no Brasil ainda não chegou. Algumas farmácias aí importam, né? Mais de R$1.000 cada canetinha. Quanto mais a hipotensão, foi falado, mesmo com a administração rápida de adrenalina, olha aí, ó, mesmo chegando a tempo, mesmo fazendo a dose de adrenalina correta, até 10% das reações podem não ser revertidas. Paciente que usa beta-bloqueador, quais são os beta-bloqueadores que vocês conhecem? Atenolol, propranolol, etrocolol, né? Só isso. Então, quando o paciente já está em uso de um beta-bloqueador, necessita de doses maiores de adrenalina para ter o mesmo efeito. Ou seja, em vez de 5 mg, aliás, meio miligrama, tem que usar 1 mg. E para melhorar, nesse caso, o ideal é utilizar glucagon de 5 a 15 microgramas por minuto em infusão contínua, para que a adrenalina tenha um efeito melhor nesses pacientes que já usam beta-bloqueador. Mesmo aumentando a dose da adrenalina. Mesmo aumentando a dose, ainda precisa Sim, usar precisa, é ideal que tenha o glucagon. Orientar a possibilidade de recorrência de sintomas até 12 horas do episódio inicial, em especial naqueles casos que a gente não identificou o alérgeno, porque o alérgeno pode estar dentro de casa. E, nos casos, para evitar essa reação bifásica, prescrever corticoide e antihistamínico. Se você for dar alta nos pacientes que teve quadro de anafilaxia, sai com a receita do corticoide,
que é a prednisona, e do antihistamínico. Aí a gente dá atenção do antihistamínico àqueles que têm menos efeitos colaterais de sonolência, induzir o sono, que é a fenoxetinidina, a cetirizina e a desloratadina. Das doses atuais devem ser utilizadas todas as faixas etárias pelo menos 7 dias. Então, quando tem anafilaxia, sai com corticoide e antihistamínico por 7 dias. De preferência aquele que não tem sono. Que são esses aí. Como prevenir? Encaminhar o especialista em alergia, um alergologista, fazer investigação etiológica, avaliar os riscos, a prevenção de novos episódios, ou seja, se a pessoa teve um quadro alérgico e foi comer um sushi e era alérgico a camarão, eu acho que esse cidadão não deveria ter nem entrado na porta. Se conhece que tem anafilaxia e sabe o agente causador e vai procurando sarna. Prevenir novos episódios e se tiver comorbidades, tipo asma, tem que estar controlado. Dispositivo auto-injetor, que foi falado aqui, que é a caneta, né? Bem como da segurança do seu uso, ou seja, quem estiver com a caneta saber usar. Estes dispositivos são disponibilizados nas doses, ou seja, tem canetinha para criança com 0,1 mg lactente, 0,15 mg para as crianças até 30 kg, 0,3 mg para as crianças maiores adolescentes e adultos, e 0,5 mg para adultos. Estão indicados especialmente nos casos de riscos contínuos de morte. A adrenalina é um dispositivo auto-injetor. Quando a gente não tem disponível, vai o kitzinho de dar uma bola de adrenalina com seringa e agulha, para ser feito rapidamente a dose. Aplicar na face anterolateral da coxa. Caso não haja melhora dos sintomas, uma segunda dose pode ser realizada a cada 5 a 10 minutos após a primeira. Ou seja, teve anafilaxia, faz a primeira dose em casa ou onde estiver e vai para o hospital, mais próximo, pronto-socorro. A aplicação deve ser feita por cima da roupa para evitar perda de tempo na retirada da mesma. E essa é a forma. Aplicação dispositivo auto-injetor de adrenalina. Isso aí, legal. Saber por quê.